O segundo volume do arco do terceiro ano finalmente foi lançado pra gente. E com base nos spoilers, né, que todo mundo gosta, que tá circulando na internet, parece que esse novo volume não vai ser algo muito longe, uma impressão muito boa pro futuro. Então se você gosta daquele negócio de exames especiais, disputa de classe e tudo mais, provavelmente vai ser um volume que você não vai curtir muito, né? Mas se você aprecia interações divertidas entre os personagens, alguns mistérios aí finalmente sendo revelados, então tem coisa boa, é uma boa chance de você curtir essa parada toda. Claro, isso pode ser uma impressão, lógico, baseada só nos spoilers incompletos, porque a gente também não tem toda a história que saiu, né? Isso são só algumas coisas que a galera vai soltando, então pode ser que sim, tenha erros, eu sempre comento sobre isso, porque quando for lançado oficialmente, lógico, eles nunca vêm pro Brasil, mas a gente consegue acompanhar direitinho. E aqui tá a minha primeira impressão dessa parada. Então vamos dar uma olhadinha, já pega aquele teu refri, tua pipoca, senta no sofá, na tua cama, seja onde for, e vem comigo. Vamos lá para acompanhar direto o que foi lançado. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vina e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, quando eu li a sinopse, eu pensei que seria uma coisa muito interessante, né? Um conceito legal do exame, já que essa era a primeira vez que a gente vê um tipo de exame onde os alunos não conhecem todas as regras. Isso pro exame que ia acontecer. Só que, de alguma forma, eles ainda iam enfrentar isso aí mesmo sem conhecer as regras. Mas ainda assim não rolou do jeito que eu esperava. Esse novo exame especial ele foi só como se fosse uma conveniência de enredo, né, para garantir a diferença entre as 4 classes que continue diminuindo, tipo, para todo mundo chegar mais próximo um do outro e não ficar com uma disparidade gigantesca. Então, esse exame especial é simplesmente uma atualização da vida cotidiana, onde os alunos precisam se comportar e agir com algumas atitudes mais exemplares, né, para poder evitar penalidades, e para piorar, apenas a classe que terminar em último lugar teria pontos deduzidos. Então, nem é uma quantia tão significativa assim, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Então, de qualquer forma, não é um exame com grandes penalidades, ou grandes dificuldades, ou grandes enfrentamentos, assim como o exame do volume anterior, né? Então, a gente começa a achar que a escola tá se tornando muito condescendente com esses alunos. Ela tá removendo a importância dos exames especiais, que normalmente são exames que, pá, vem para impactar, vem para destruir classes, né, tirar alunos de jogo e, mano, as coisas vão funcionando, sempre funcionar assim. Só que a forma como esse exame foi concluído também foi muito insatisfatória, podemos dizer assim. Não vou dizer que foi ruim, mas foi insatisfatória, porque vamos lá, a classe do Ayanokoji perdeu simplesmente porque alguns alunos pegaram gripe. Ponto. Eu não preciso falar mais nada, né? Você já deve ter deduzido isso tudo aí, tirar suas próprias conclusões com relação a isso. Em vez de usar esse exame como um ponto de virada para mostrar tipo, a Horikita ou o Ryuen enfrentando a Ayanokoji, Kinugasa, que é o escritor, optou por simplesmente criar um exame banal que facilmente vai ser esquecido nessa obra. Ninguém vai lembrar disso daí, simplesmente vai lembrar pela piada que foi, né? Tipo, a galera ficou gripada e a gente perdeu, né? A turma da Ayanokoji perdeu. No final, a Itsuka até mencionou que a turma dela conseguiu o primeiro lugar e agora restam apenas 3 pontos de diferença entre a classe dela e a da Ayanokoji, né? Que não teve alteração na ordem das classes, mas com base nas especulações temos Katsuragi e Kaneda aí, que foi apenas um aquecimento para o próximo exame importante. Tipo isso. Então, dá pra gente esperar de alguma forma uma grande mudança que vai vir no próximo exame. E eu espero que seja algo realmente bom. Porque se a gente for parar pra pensar, depois do anúncio lá do novo exame especial, a classe da Horikita caiu no caos por conta da ambiguidade das regras. A Horikita ela tentou liderar a turma para poder discutir como eles deveriam enfrentar o desafio, mas a discussão acabou não gerando nenhuma solução útil. No meio do tumulto, Koenji caminhava ali pela sala, né, como de costume, e a Horikita abordou ele pedindo para ele cooperar, porque caso ele não cooperasse, eles não conseguiriam se formar na classe A, chegar lá no topo, chegar onde ela queria. E o Koenji, como sempre, recusou. Não tem como a gente não esperar isso dele. E detalhe, ele ainda começou a zombar na cara da Horikita, dizendo que ela só estava tentando se convencer de que poderia vencer sem a ajuda do Ayanokoji. E cara, nesse momento ele também mencionou que não era a única a tentar forçar ele usando a urgência, né, da formatura na classe A, indicando que Sakayanagi já tinha contado sobre a aposta entre o seu pai e a Tsuyomi também, né, com a questão do Ayanokoji e tudo mais. Falando no Koenji, inclusive, ele provavelmente é a melhor chance da Horikita para
vencer o Ayano Koji. Só que forçar ele a cooperar, isso de alguma forma vai continuar sendo um dos maiores desafios dela nessa obra, tá? No geral, esse volume traz pra gente uma cena onde Haruka também confronta o Koenji, né, no quarto, e logo depois de descobrir o conteúdo do exame, a Horikita foi diretamente ao quarto do Sudou. Ela encontrou com ele lá, ensinando o Onodeira a estudar e tal, e compartilhou alguns pensamentos com eles. Mais tarde, eles acabaram indo pro quarto do Koenji, onde surpreendentemente ele recebeu todo mundo. Aí foi quando a Horikita deu a jogada lá de oferecer 200 mil pontos pra ele, né, pra que ele se comportasse como um estudante exemplar, já que, como é de costume, o Koenji sempre coloca os pés na mesa, né, o que certamente acarretaria em certas penalidades pra eles, só que o Koenji levou essa compensação aí, né, ele queria, na verdade, 500 mil pontos, e a Horikita acabou pagando do próprio bolso. Depois disso, o Sudou disse a Horikita que sempre a ajudaria do que ela precisasse, mesmo que não pudesse substituir ela, e esse foi o momento em que a Horikita percebeu que ainda tem muito pra oferecer pra todos os amigos da sua turma, mesmo sabendo que a Ayano Koji não tá mais lá. A maneira como a Horikita lidou com o Koenji foi simplesmente eficaz, mas ao mesmo tempo bastante decepcionante se a gente for parar pra pensar, porque os pontos privados da Horikita não são infinitos, é só uma questão de tempo, né, até que ela se esgote de recursos pra poder ficar dando pra ele, e o Koenji, que poderia ser persuadido com pontos o suficiente, também não soa como uma solução sustentável a longo prazo. Não dá pra ele ficar agindo assim por muito tempo, entendeu? Eu espero que isso esteja, tipo assim, seja só uma introdução da cooperação e que a Horikita eventualmente encontre uma forma de fazer o Koenji cooperar sem precisar ficar subornando ele sempre que ela precisar. Além disso, né, além dessa parada do Koenji, a forma como a Horikita pediu ajuda pra Ibuki e a Kushida foi muito melhor. Ela simplesmente ofereceu uma refeição grátis e a Ibuki, que não tinha comido uma comida decente recentemente, né, no último mês, imediatamente esqueceu que elas eram inimigas. As pessoas geralmente ficam de melhor humor quando estão de estômago cheio, né? Por isso é mais fácil perguntar qualquer coisa pra elas, até mesmo como derrotar o Ayano Koji. E a conversa sobre como vencer o Kiyotaka, de repente se voltou pra verdadeira identidade do Ayano Koji e que eles imediatamente começaram a conectar o passado com a Ichika e Yagami, porque são os únicos que podem saber algo sobre a história do Ayano Koji. Por quê? Os dois vieram da Sala Branca. Ponto. Esse negócio aí tá sendo um ponto magnífico pra eles. A Horikita, ela tava tentando de alguma forma descobrir o segredo do passado do Ayano Koji, e que não é algo novo, mas até agora ela sempre tentou perguntar diretamente, mesmo que o Ayano Koji nunca falasse pra ela uma resposta direta. Ver a Horikita tentando buscar respostas de outras fontes deixou um gosto amargo, inclusive, na boca de muita gente. Eu não digo que é uma coisa que esteja errado, mas teria sido muito melhor se o Ayano Koji escolhesse contar pra ela, né? Vamos dizer assim, porque ela saberia dos passados dele. Mas ele também não é o cara que vai abrir as suas fraquezas, o seu passado para qualquer pessoa. Mas isso serviria como prova de que o Ayano Koji realmente mudou e finalmente confiava em alguém o suficiente para poder revelar o seu passado. Mas a Horikita, quando descobriu o passado do Ayano Koji, ela decidiu simplesmente salvar ele para poder parecer um clichêzinho, né? Mas não é algo ruim. Ela tá querendo saber mais sobre o Ayano Koji e tá decidido a perguntar a Kei tudo o que ela sabe sobre ele. Mesmo que a Kei sempre hesitasse em revelar os detalhes sobre suas rotinas de luta livre e tal, mas ela acabou contando algo muito útil. A suspeita sobre uma cooperação entre o Ayano Koji e a Ichika. A Kei, ela previu com muita precisão que o verdadeiro plano do Ayano Koji era expulsar a Ichika e se transferir para a classe, só que algo inesperado forçou ele a improvisar no meio do caminho. E dessa vez, mais uma vez, a Kei demonstrou a capacidade incrível de dedução, a ponto de literalmente imitar exatamente a forma como o Ayano Koji pensa, o que chega a ser engraçado, né? Porque a gente para pra pensar, às vezes a gente passa muito tempo com uma pessoa e pega as manias dessa pessoa, a gente se torna mais parecido com essa pessoa, e isso aconteceu com a Kei. Além disso, foi surpreendente também ver ela saindo para fazer compras com a Horikita. Elas se tornaram muito mais próximas agora. E elas até um tempo atrás pareciam uma dupla impensável, tá ligado? Mas agora, quem sabe uma surpresa ali que pode surgir desse relacionamento das duas ali, duas amigas disparadas para destruir o Ayano Koji. É aquilo, cara, ele queria fazer as duas crescerem, ele tá conseguindo fazer as duas crescerem. E mesmo que tenha nascido de uma tragédia essa amizade, a gente torce para que elas tenham um final feliz, as duas ali. O sentimento do Ayano Koji pela Hiyori também se tornou um dos principais focos desse volume, cara. Se você já viu, a gente já falou sobre isso aqui no canal, provavelmente você deve ter ficado confuso com o motivo do Ayano Koji começar a agir fora do personagem, né? Percebendo o quanto ele queria se aproximar da Hiyori ou como ele não queria que ela odiasse ele. E aí ele chegou a dizer que poderia estar apaixonado por ela. Sim, até a Ichika percebeu isso.
quando tentou tocar a mão dele e tal, que ele estava pensando em outra pessoa. Agora, quanto a Hiyori, ela também percebeu que tem sentimentos reais pela Yanokoji, apesar do conflito interno, por serem inimigos de classes e tudo mais, né, coisas diferentes. Mesmo sabendo que a Yanokoji não tá mais namorando a Kei, a situação se complicou ainda mais porque o Ryuen e Kaneda também descobriram os sentimentos dela. Cara, como já era de se esperar, Kaneda realmente gosta da Hiyori, mas devido ao rosto dele meio nerd e tal, e às inseguranças, ele não conseguia reunir coragem para se confessar para ela. Tem uma cena específica em que o Kaneda pergunta a Yanokoji se ele não se importa caso a Hiyori venha a odiá-lo, e surpreendentemente essa pergunta deixou ele sem reação. O Yanokoji, que não se importava em ser odiado por ninguém, realmente não queria ser desprezado pela Hiyori. Ó, sentimentos surgindo por aí, rapaz. E mais tarde o Yanokoji deu uma flor pra Hiyori, que a gente tinha comentado num outro vídeo aqui no canal também, né? E depois eles saíram da biblioteca. Ele agradeceu a ela por não ter evitado, depois que ele mudou de classe, e a Hiyori finalmente percebeu que estava vendo a Yanokoji como um homem. Essa cena entre a Yanokoji e a Hiyori era muito difícil de entender. Os sentimentos da Yanokoji pela Hiyori pareciam surgir de uma forma muito do nada. E no meio do caminho ali, inicialmente a gente não ficou muito claro, né, como isso ajudaria no desenvolvimento do enredo. E é aí que entra o spoiler de um servidor específico que tornou tudo mais compreensível pra gente. O servidor chinês lá, tá ligado? Nele foi revelado que o Yanokoji deu uma flor intencionalmente pra Hiyori para que a classe do Ryuen perdesse pontos no exame especial, permitindo que a classe da Ichika garantisse o primeiro lugar. E aí, recebendo uma flor de um homem, seria considerado uma relação inapropriada, né, entre alunos, e esse único momento acabou causando uma penalização para a turma dela. Com isso, o súbito sentimento do Yanokoji também se tornou mais compreensível, porque ele queria, na verdade, que a Ichika percebesse a existência da Hiyori, o que poderia gerar um conflito futuro aonde a Ichika tentasse expulsar ela. E se esse spoiler aí que deram na internet for verdadeiro, significa que todo o monólogo do Yanokoji nada mais é do que ele tentando se enganar, acreditando que realmente tem sentimentos pela Hiyori. Todas as palavras dele, as ações, seriam na verdade só formas de manipular todos ao seu redor. E isso se alinha com o monólogo da Yanokoji lá no site do terceiro ano, onde ele diz que finalmente sabe como usar as emoções para manipular as pessoas da forma que ele quer. E isso mostra que, nesse ponto, ele já tá além de ser salvo, tá ligado? Se cada ação que o Yanokoji nesse volume for só uma atuação, então até mesmo a cena em que ele aparece com Haruka lá, né, precisa ser reavaliada. A Haruka abordou a Yanokoji porque queria mostrar a ele uma apresentação da Sakura na TV. Ela tentou fazer dele o segundo maior fã da Sakura, atrás dela, logicamente. E mesmo que essa cena pareça um pouco inocente e fofa, existe a possibilidade de o Yanokoji esteja, na verdade, se aproximando da Haruka só para obter informações, já que tem indícios de que ele tem um espião dentro da classe da Horikita. Porra! Então, mano, é explosão de mente nesse novo volume. Esse espião pode ser a Kushida, só que não é impossível do Yanokoji ter plantado outros espiões para garantir a própria segurança, né? Aquilo, melhor prevenir do que remediar. Embora o Yanokoji não tome nenhuma ação importante nesse volume, cada pequeno movimento seu começa a carregar um peso enorme dentro das turmas da Horikita e do Ryuen. É evidente que o Yanokoji está se preparando para uma chance de virar o jogo de cabeça para baixo, e o próximo grande exame provavelmente será um ponto de virada, onde tudo vai começar a mudar. Esse volume, ele é um paraíso para todos os leitores. A gente pode dizer, todo mundo que gosta daqueles mistérios, conspirações e tal, mano, vai ser incrível. E primeiro, a gente recebe um monólogo de Tsubasa, né, seguido pelo encontro secreto com a Shiroishi e tal, e o volume confirma que a Shiroishi, ela é a estudante enviada da NHS para observar o Yanokoji, e quem enviou ela, provavelmente a mesma pessoa responsável por criar ali Tsubasa e Ichika, né. Eles provavelmente vieram da mesma instalação, mas de níveis ou grupos diferentes, tá? O que torna ainda mais interessante o fato de que Shiroyoshi, ela não tá sozinha nessa sua missão. Tem talvez vários, não sei, alguns estudantes enviados da NHS para poder ter esse mesmo propósito e ainda permanecem ocultos ali dentro. Até mesmo do próprio Yanokoji. Só que esses estudantes sabem uns dos outros e é por isso que Tsubasa quer que Shiroyoshi revele os seus nomes, né, para que ela possa ajudar o Yanokoji. E a gente está sendo apresentado cada vez a mais facções ali, todas orbitando ao redor do nosso prota incrível e de tudo que desejam em cima dele. O objetivo de Tsubasa certamente teria um papel crucial nisso, já que ela tá literalmente tentando reunir aliados para garantir que o Yanokoji não caia nas mãos de Atsuyomi de novo, né? No entanto, a introdução de tantos novos personagens também pode ser uma coisa preocupante. A gente ainda não viu toda a extensão das intenções
do Koenji, por exemplo, e mesmo assim a gente está sendo bombardeado com muita gente nova que também deve ter um papel muito importante depois da formatura. E a gente não faz ideia de quantos estudantes ainda podem aparecer com tantos personagens sendo adicionados e tal, a batalha entre as classes, mano, tem muita coisa pra acontecer e não seria estranho se a maioria deles acabasse sendo esquecida no final, até o que aconteceu, por exemplo, com o Nagumo, que ninguém nunca mais falou. Então assim, temos muitas especulações, muitas expectativas para isso tudo acontecer, entendeu? Temos um monólogo da Horikita vindo do futuro, ela revelando também que finalmente descobriu o passado do Ayano-Koji sobre o Quarto Branco, sobre a tragédia que aguarda o Ayano-Koji no final da sua jornada, e afirma o seu encontro com o Ishigami. Foi um ponto de virada que mudou drasticamente a sua vida. E como esse é um monólogo do futuro, fica confirmado que a Horikita fará parte da vida do Ayano-Koji mesmo depois da formatura. Só que o futuro não parece gentil com o Ayano-Koji, a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo se passou desde os eventos principais até o momento em que a Horikita começou a narrar essa reflexão. Talvez a tragédia já tenha acontecido, mas ainda pode haver uma chance de consertar e salvar as coisas. Mas uma coisa é certa, a gente precisa se preparar porque o final de Classroom of the Elite será muito mais sombrio do que a gente jamais imaginou, com cada personagem importante ali finalmente mostrando as suas cartas, e esse volume definitivamente se tornou um dos mais impactantes da série até agora com relação ao que a gente falou. Mistérios, expectativas, criações novas, tudo, né? Não estamos falando de batalhas no geral, não pelo menos diretas, né? São batalhas psicológicas, onde as coisas vão fluindo de uma forma diferente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, família, espero que vocês continuem querendo saber mais sobre Classroom of the Elite, porque com certeza eu vou trazer muito mais coisas por aqui. Então aproveita, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, é muito importante você ter o sininho ativado, que quando sair um vídeo novo, a notificação já vai pular aí na tua tela e você poder vir pra acompanhar junto com a gente aqui e saber de todas as novidades, beleza? Tamo junto demais, família, beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!